Olá, irmãos, chegamos em Atos, capítulo 26. Atos vai até o capítulo 28. E nesse momento aqui, o contexto do texto que nós lemos hoje, Paulo está aqui diante de Festo, ainda em Cesareia. Festo recebe a visita do rei Agripa, né? E Paulo aqui vai testemunhar diante do rei Agripa. Você vai vendo uma escalada, lembra disso? Uma escalada da pregação do apóstolo Paulo. Ele vai pregando para todo mundo, desde o povo, agora ele já está no rei, e no próximo capítulo, então, nos últimos capítulos, ele vai pregar, inclusive, a César, né? O texto, ele não vai falar necessariamente sobre isso, né? O texto de Atos, ele termina assim de uma forma muito abrupta, né? Já com a morte do apóstolo Paulo, né? Mas ele vai ser executado por César. Então a gente, claro, tem convicção de que Paulo testemunhou também para César, do mais baixo, do povão, até o alto escalão do Império Romano. Aqui ele está diante do rei Agripa, e ele vai fazer a narrativa da sua história, vai fazer a sua defesa diante do rei Agripa, e nós vamos destacar aqui alguns pontos que a gente considera importantes, né? Nós vamos ver no versículo 11, que Paulo vai dizer que castigou muita gente. Em todas as sinagogas ele obrigou os crentes a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades os persegui. Paulo vai dizer que ele dava permissão, inclusive quando os cristãos eram executados. E a gente vai ver isso lá na morte de Estevão, né? Que ele dava permissão ali para Estevão ser apedrejado. E aí a gente vai pensar, quanta gente o apóstolo Paulo fez sofrer, quanta família, humanamente falando, o apóstolo Paulo desgraçou, né? É claro que os cristãos, eles jamais perdem uma batalha, eles jamais estarão afastados do Senhor, ainda que sejam executados, ainda que fossem mortos, como foram, perseguidos e presos e açoitados pelo jovem Saulo. Mas, humanamente falando, digo aqui, Paulo arruinou a vida de muita gente. E, ironicamente, né, pela graça do Senhor, e ironicamente, o apóstolo Paulo ele vai reconhecer isso. Quanta gente ele fez sofrer. E talvez essa seja uma das razões também do apóstolo Paulo aguentar o tranco do sofrimento, né? Porque tudo aquilo que ele viveu não se comparava com aquilo que ele fez outras pessoas a viverem. Do verso 13 ao verso 19, Paulo vai falar da sua mudança de vida, que é a pregação maior que nós podemos fazer para alguém, é falar da transformação que Jesus fez na nossa vida. Muito mais do que fazer com que a gente mude de roupa, né? Antes de Jesus eu me vestia assim, depois de Jesus agora eu me visto assim. A conversão a Jesus é muito mais do que isso. É bom, né, nós mudarmos as nossas vestes, desde que sejam vestes indecentes, né, deixarmos os vícios, mas a conversão a Jesus é muito mais do que parar de beber, do que parar de fumar. É muito mais do que a estética. Conversão é transformação do caráter, é uma transformação que acontece de dentro para fora. Não adianta você deixar de ser um drogado, um viciado, para passar a andar de terno e gravata, se por dentro você continua sendo aquele drogado, aquele viciado, aquele alcoólatra que você sempre foi.
né? De nada adianta. A conversão a Jesus primeiro é de dentro para fora. E o apóstolo Paulo vai falar da transformação que Jesus fez no coração dele. É isso que você deve pregar. Essa é a tua melhor pregação. E às vezes, na maioria das vezes, sem palavra. As pessoas vão ver na sua vida: o que houve com você? Você está diferente. Eu via sempre você ser ignorante com a tua esposa. Eu sempre vi você ser ignorante com o teu esposo, com os teus filhos. Você sempre foi uma pessoa ignorante pelas ruas. Agora a gente vê uma certa doçura nas suas palavras. Você era uma pessoa cheia de vaidade, de arrogância. Agora não. Agora a gente vê que no teu coração está brotando humildade. É disso que a gente está falando. São transformações que acontecem lá dentro e elas vêm para fora. E é uma pregação que a gente faz sem falar. Não adianta falar. Ou melhor, falar adianta sim. Mas a nossa palavra, a nossa pregação, aquilo que nós falamos, tem que estar em consonância com aquilo que as pessoas veem na nossa vida. Nós vamos ver isso aqui no apóstolo Paulo, que ele vai falar dessa transformação poderosa que aconteceu na vida dele. No verso 17, tem um outro ponto interessante, que ele vai falar que o Senhor disse para ele: eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. É interessante que a respeito do livramento, é um tema muito bacana da gente conhecer na Escritura em relação ao livramento, para que a gente saiba que Deus ele sempre cuida de nós. Ele sempre nos livra em toda e qualquer situação, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, seja uma cura ou seja a morte. Nós estamos vendo aí ao longo desse Brasil todo, a gente vê crentes que estão indo se encontrar com o Senhor por causa da Covid, né? E outras situações também. O pastor Joaci ontem falou da esposa do pastor Maxwell, lá da PIB de São Gonçalo, né? Não foi Covid, mas encontrou-se com o Senhor, e a gente parece que tem a sensação de que aquele que partiu perdeu, mas não. O apóstolo Paulo vai falar e vai ter uma plena consciência disso, quando o Senhor vai dizer para ele: eu te livrarei deste povo. É interessante que aos nossos olhos, Deus livrou Paulo em muitos momentos. Deus livrou Paulo dos açoites, protegeu ele nos apedrejamentos, embora ele fosse apedrejado, mas não perdeu a sua vida, nas prisões, nos açoites, nos naufrágios. Mas aos nossos olhos, Deus não livrou Paulo do imperador Nero. Paulo foi decapitado, uma forma de execução extremamente violenta, ter a sua cabeça decepada por uma espada aos arredores ali de Roma. Então, fica aqui um ensinamento para a gente. O Senhor diz para Paulo: eu vou te livrar deste povo. E aí a gente acha que Deus não livrou Paulo de Nero. Deus livrou. Deus livrou Paulo da morte. E essa é a maior vitória que nós temos. A palavra do pastor Joaci ontem foi sobre isso também, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Essa é uma grande questão que a gente não consegue enxergar claramente como vai ser a nossa vida daqui para lá. Embora a Bíblia deixe isso muito claro, mas se a gente pudesse dar uma espiadinha no céu, a nossa vida aqui seria diferente, né? Nós enfrentaríamos os nossos problemas de uma outra forma, com muito mais alegria, com muito mais perseverança. Mas é exatamente isso que a tua fé faz. É exatamente isso que a tua fé deve fazer, deve produzir na tua vida. A tua fé levanta os teus olhos, e ainda que você não veja isso fisicamente, você vê com os olhos da fé esse lugar maravilhoso, esse paraíso que o Senhor preparou para nós. Então guarda isso, querido. Deus, ele sempre nos livra. Ele livrou Paulo lá dos judeus, dos gentios, aparentemente não livrou de Nero,
mas livrou sim da morte e livrou desse mundo, né? O mundo que Deus criou é lindo, a natureza é coisa linda, mas o sistema é terrível, irmão. Esse mundo aqui é um mundo de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Violência por toda parte. A gente já começa a ver descortinar aí o processo do fim do mundo. Nós começamos a ver aí a revelação das duas bestas, né? que já estão começando a se revelar e vão se manifestar de uma forma muito mais clara. O cumprimento da profecia do Apocalipse. Deus, ele sempre vai nos livrar disso tudo, né? Guarde essa palavra no seu coração. O Senhor sempre nos livra. E no final, ele vai nos livrar desse mundo caído, desse mundo que está pegando fogo, desse mundo que jaz no maligno. A vida aqui é dura, a vida é marcada por sofrimento, porque o príncipe deste mundo é Satanás. Está corrompido esse mundo pelo pecado. A humanidade está corrompida. Isso aqui precisa acabar. Mas antes de acabar, o Senhor vai resgatar a sua igreja, a mim e a você. Amém, aleluias e glória a Deus por isso. No verso 18, Paulo vai falar muito claramente aos outros, né? Ele vai testemunhar para o rei Agripa aquilo que Deus fez na vida dele. Paulo não vai pregar algo diferente. Ele diz aqui, Deus me enviou para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, que não enxergava, ele passou a enxergar as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, sendo escravizado pelo pecado e por Satanás, agora foi liberto para servir a Deus. Coisa que aconteceu na vida de Paulo. É isso que ele testemunha lá para o rei Agripa. É isso que nós devemos fazer. No verso 22, já caminhando aqui então para o finalzinho, ele vai dizer: mas alcançando o socorro de Deus até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Lembra que eu falei? Desde o povão até César. Dando testemunho, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. As profecias lá do Antigo Testamento. Dando testemunho. Nós somos chamados para dar testemunho. Você que está há muito tempo na caminhada, você sabe o significado de testemunha, né? E para você que está começando, testemunha, a palavra que no Novo Testamento foi escrito na língua grega, testemunha aqui é martúrio, né? Que daí dá origem à nossa palavra no português, martírio. Quando Paulo diz que ele dá testemunho, ele está dizendo que ele está disposto a sofrer e a morrer por aquela causa. Não é isso que é o mártir? Mártir é aquele que dá, inclusive, a sua vida, se necessário for, para defender uma causa. É isso que Paulo vai falar. Ele dá testemunho a respeito do Evangelho de Jesus. Ele está dizendo que eu estou disposto a sofrer. Eu estou disposto, inclusive, a morrer por causa do Evangelho de Jesus. Eu e você, nós somos chamados a testemunhar. Talvez a gente não tenha uma espada no pescoço, talvez a gente não tenha uma cadeia nos ameaçando hoje, mas em todas as situações da nossa vida, nós somos pressionados a deixar de dar testemunho do Evangelho. Dê testemunho com a sua vida. Pague o preço de ser um discípulo de Jesus. E aí do verso 24 até o verso 29, já no finalzinho, termina no capítulo 32, mas do 24 especificamente até o versículo 29, nós vamos ver o impacto que a pregação de Paulo teve lá no rei Agripa. O rei Agripa chega um momento em que ele perde a linha e ele vai dizer para o apóstolo Paulo: você está ficando louco, Paulo. Você enlouqueceu, o teu conhecimento está te fazendo delirar. E Paulo diz: não,
Eu não estou delirando não, eu estou em sã consciência. E aquele homem levanta então com sua esposa e a sua turma ali, e sai, e deixa o apóstolo Paulo ali sozinho. Ele sai, com certeza, aquela palavra de Paulo foi queimando no seu coração. Aquele homem não dormiu tranquilo aquela noite. O Espírito Santo, por certo, moeu aquele homem aquela noite. Ele saiu dali incomodado, ele saiu dali desesperado com tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregou para ele. Quem é esse homem que está sendo levado a César e corre o risco de ser executado, e ainda assim ele continua falando a respeito desse tal Jesus? O rei foi abalado naquela noite pela pregação de Paulo. E que a tua vida e que minha vida também possa abalar as estruturas de muita gente que ainda não se rendeu a Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Até o capítulo 27, se o Senhor Deus nos permitir. Deus te abençoe. Amém.